E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, bem-vindo a mais um vídeo. Faz tempo que eu não posto, tempo assim, né? Deve fazer o que? Uns 2 meses ou um mês. Mas sei lá, eu posto a hora que eu quiser, eu só parei por preguiça mesmo e agora deu vontade de gravar de novo. Então eu vou gravar de novo e hoje vai ser um vídeo falando sobre a visão libertária sobre o direito do indivíduo de portar armas de fogo. A lógica é da autodefesa, né? Então, já vamos começar assim. Você já percebeu que quando fala de portar armas, é um assunto bem dividido, né? Quando fala de portar armas, parece que os papéis se invertem. Os progressistas que defendem a liberdade em vários aspectos, liberdade de ser homossexual, a liberdade de que mais? Que mais? Não sei. Enfim, que defendem mais essas coisas, essas questões liberdade social e tal. Eles querem proibir você de ter armas. E os conservadores, que costumam ter visões mais duras em relação à sociedade, passam a ser os defensores do direito ao porte de armas, né? Mas e os libertários? Qual que é a posição deles? Qual que é a lógica por trás dessa defesa intransigente da autodefesa, né? Então, vamos falar sobre o que os libertários consideram o porte, porque os libertários consideram o porte de armas um direito fundamental, né? Hoje a gente vamos entender como as leis desarmamentistas acabam atingindo inocentes, quem realmente se beneficia com elas e porque os estudos mostram que armar a população não aumenta e pode até diminuir a violência. Bom, primeiramente, se você é dono do seu próprio corpo e da sua propriedade, você tem o direito de defendê-los, né? Eu já falei isso aqui 1000 vezes nesse canal sobre o direito à autopropriedade. Se você tem direito ao seu próprio corpo, você tem direito de defender o seu próprio corpo. Parece óbvio, mas estranhamente leis desarmamentistas tentam tirar justamente isso de você, né? Os seus meios de se proteger contra criminosos, né? E aqui tá um paradoxo curioso. Cada vez que uma arma é usada num crime, a reação progressista é pedir mais restrição, mais proibição. Só que essas leis não tiram as armas dos criminosos. Elas tiram as armas de quem não cometeu crime nenhum. Ou seja, o cidadão que ele pega uma arma para se defender de criminosos, a lei desarmamentista só vai tirar a arma desse cidadão. Porque os criminosos não vão olhar para essa lei e vão falar: ah, nossa, o Estado passou uma lei que não pode ter armas. Não vou ter armas. Não, ele é um criminoso, ele é um fora da lei, ele não liga pra lei. Ele vai olhar essa lei e vai falar: foda-se. E ele vai continuar usando armas para cometer seus crimes. A diferença é que agora o Estado tirou a arma de quem realmente precisava da arma, que é o cidadão comum que quer apenas defender a sua propriedade ou autopropriedade, né? Que também é a sua propriedade, que é a propriedade do seu próprio corpo. Mas enfim, vou dar um exemplo aqui da Lei Sullivan, que foi criada lá em Nova York, que proibia o porte de armas ocultas sem licenças. Até aí muitos diriam: ok, é só pegar a licença. Mas sabe o que aconteceu de verdade? A restrição foi tão grande que, na prática, pessoas inocentes foram impedidas de carregar armas e até mesmo objetos de defesa, como facas, sprays de pimenta e até alfinetes de chapéu. O resultado disso foram potenciais vítimas deixadas completamente indefesas, que é a mesma coisa que eu falei: você tira a arma do cidadão comum. E quando alguém ousa se defender com o que tem, é processado. O sistema dá uma vantagem enorme para os criminosos, né? E é a lógica da esquerda, né? Dá vantagem para os criminosos. Mas sabe o que é ainda mais revoltante? Nenhum objeto físico é agressivo por si só. Uma arma de fogo, uma faca, um bastão, nada disso ataca alguém sozinho. Eles são ferramentas. Podem ser usadas para o mal ou para a defesa.
para fins totalmente pacíficos. Se você tem uma arma de fogo, as pessoas elas falam, não, tem que proibir as armas de fogo. Mas por que não proibir a faca, que pode ter o mesmo fim? Não, porque a arma de fogo ela é especialmente usada para matar. Mas se você estiver usando para, mas se estiver matando para se defender, para defender sua propriedade. Outra coisa, eu posso usar qualquer coisa para matar alguém, inclusive meu próprio corpo. Eu posso matar alguém com meus punhos. Eu posso enfiar o dedo no olho da pessoa. Eu posso, sei lá, enfiar meu punho na garganta da pessoa e ela morrer engasgada. Eu posso matar a pessoa até com mim mesmo. Uma arma não vai mudar nada disso. Não vai mudar nada. Uma faca. Não precisa nem falar. Por que não proíbe as facas também? Né? Então, é uma coisa assim totalmente sem lógica. Você querer proibir armas de fogo é totalmente irracional. Elas podem ser usadas tanto para crimes quanto para fins pacíficos. Pacíficos assim, né? De se defender. Que é o fim que realmente tem que se ter. Né? A arma ela é usada para se defender, não é para matar pessoas. Quem usa arma para matar pessoas são bandidos. Né? Aí você vai combater o bandido como? Conversando? Eu acho que ele não vai te ouvir. E tem mais. Como implementar essa proibição? Né? Vai proibir pedras, bastões, ferramentas, vai prender todo mundo que tem algo que possa ser usado como arma? Isso é impossível. Aí você vai ter que prender todo mundo, porque o próprio corpo já é uma arma, entendeu? Porra, até as artes marciais falam isso, porra, até seu próprio corpo é sua arma. Então, a gente viu, né, que proibir as armas é uma coisa irracional, porque você pode usar tudo como arma. E a gente viu também, deixa eu lembrar. Desculpa, eu esqueço as coisas que eu falo. Eu falo tanto assim, eu vou falando, quando é um assunto que eu tenho conhecimento, eu vou falando, vou falando. Eu acabo esquecendo as coisas que eu tinha falado. Eu falei que é irracional. Ah, falei também que os criminosos ignoram a lei, obviamente, porque eles são criminosos, eles são fora da lei, eles não vão ouvir a lei sobre as armas, né? Então, beleza. Outro ponto. Um paralelo, né, a essa questão que eu falei dos criminosos não obedecerem às leis. Paralelo a isso é a questão das drogas. Né? Apesar de toda a proibição, as drogas continuam circulando por aí, por causa, só que na mão dos criminosos. Por que isso seria diferente com armas? Proibir armas só garante uma coisa: os bandidos vão continuar armados enquanto você, que segue a lei, fica indefeso. Né? É literalmente só isso. E eu acho que uma última questão também, essa questão da arma não é tão expandida assim, não é uma questão que você tem muita coisa pra falar. Mas outra coisa também é a questão do monopólio na mão dos bandidos. Eu acho que só tem mais isso pra falar. Por exemplo, isso aí também funciona para as drogas. Vamos dizer que você é um bandido e o Estado ele proíbe as armas de fogo. Você é um bandido, você continua tendo armas porque você não segue a lei. Você acaba tendo o monopólio dessas armas de fogo na sua mão. E com esse monopólio você vai vender para as pessoas que querem comprar armas. Podem ser bandidos ou pessoas normais que querem comprar armas para se defender. Mas o monopólio vai estar na mão do bandido. Então essa lei ela só ajuda o bandido, tanto financeiramente como a cometer seus atos criminosos lá de cometer latrocínio e desumanidade. Então, tipo assim, essa questão vale o mesmo para as drogas. Você proibir as drogas, você só deixa o monopólio nas mãos dos bandidos. Aí eles vão ficar vendendo lá, vão ficar lucrando em cima disso. Então, proibir drogas também é favorecer os bandidos, né? Deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, tem uma pesquisa de um professor de direito chamado Don B. Cates Jr., que aponta que se as armas forem proibidas, 2/3 a 80% dos cidadãos simplesmente não vão respeitar a lei
E os únicos que realmente serão punidos são justamente os mais vulneráveis. E essas pessoas são pobres, minorias, aposentados, aqueles que moram onde a polícia desistiu de controlar o crime. Né? E outros estudos mostram que desarmar não reduz crime. E a pergunta que fica: desarmar a população realmente diminui a violência? Né? Então, é uma questão que as pessoas elas têm que enxergar isso. Eu acredito que cada um é um indivíduo, né? Então você não é obrigado a aceitar nada. Porém, se você é minimamente racional, você vai entender que todo mundo tem que ter seu direito a portar sua arma e a defender a sua autopropriedade do seu corpo. E se você acha que as armas têm que ser proibidas, você só está favorecendo o bandido e desfavorecendo o cidadão comum, que apenas quer defender a sua propriedade. Né? Um pai está lá na sua casa com a sua esposa, seus 2 filhos. Um homem chega, invade a casa dele. A lei proíbe o uso de armas, então esse pai ele não tem armas. O bandido rouba as coisas da casa dele. O bandido estupra a mulher dele e mata a mulher dele. E também estupra e mata os filhos dele. E esse cara ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele não tem armas para se defender. E se ele tentar reagir, ele vai morrer também pro bandido. É isso que acontece se você proibir as armas. Isso que aconteceria. Então, sim, armas têm que ser totalmente legalizadas. Totalmente. Todo tipo de arma. Desde um revólver até uma bazuca. É isso. Foi esse o vídeo. Reflitam, sejam racionais, sejam a favor do direito ao porte de armas. E pau no cu do Estado, favoreçam o livre mercado, só neguem imposto. É isso aí, valeu.